Bom dia, classe, meus adolescentes queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus e suas misericórdias nos alcance nesse dia. Nós hoje estamos no dia 22 de março de 2020, estamos na penúltima lição do nosso trimestre, lição de número 12. O trimestre é Jesus Cristo, o melhor modelo. E hoje nós vamos ver Jesus como o melhor modelo de uma vida de oração. O nosso tema da aula de hoje, a vida de oração. E temos dois textos bíblicos que eu gostaria de dizer para vocês o que eu sempre digo: leram a lição durante a semana, leram os textos. Se não fizeram isso, a partir de ouvirem o áudio, vocês vão pegar suas Bíblias, abrir no texto de Lucas 11, de 1 ao 4, Mateus 6, de 5 ao 13, vão ler os dois textos, para depois vocês acompanharem o áudio, acompanharem a lição na revista. Hoje, como nós não vamos estar interagindo, porque temos não temos isso hoje, porque está sendo gravado, eu vou estar lendo partes da lição que vocês já devem ter acompanhado antes, durante a semana, mas depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, cada um tem o meu WhatsApp, me perguntem, vamos interagir, vamos falar sobre essa aula. Nós estamos vivendo dias de que necessitamos orar, mesmo que separados uns dos outros, mas sempre em comunhão. Nós temos vivido os dias de angústias, de tristezas, de apreensões, medos, mas nós não devemos nos abalar, porque o Senhor Jesus é conosco, o Santo Espírito do Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos ensinado, e nós, durante todos esses meses que nós nos reunimos na classe de adolescente, eu tenho conhecido vocês e tenho visto Deus acrescentar fé aos seus corações, meus queridos. Por isso, Paulinho, Pedro, Gabriel e Raquel, irmã Lourdes, minha auxiliar, que o Senhor seja com vocês em todo o tempo. Tem sido a minha oração nesse momento e tem sido a minha oração no dia a dia. Que nós possamos sempre estar unidos, porque a nossa fé em Cristo deve ser inabalável. Nenhuma notícia de tamanha proporção no mundo pode tirar aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações, meus amores. Que nós possamos continuar assim, fiéis ao Senhor, como Ele é conosco. Nós temos conhecido um Jesus Cristo que em nenhum momento abandona os seus. Em nenhum momento Ele abandonou. Nos exemplos que nós temos visto, Ele nunca abandonou os seus discípulos e Ele nunca abandonará a nós que hoje somos seus discípulos. Continuamos seguindo aquilo que Ele tem nos ensinado, queremos pôr em prática, temos aprendido. Agora é hora da prática, e a prática da vida de oração hoje é para que nós nos coloquemos muito mais próximos do Senhor. Muitas coisas vêm afligir as nossas vidas, mas nós sabemos que nós temos uma intimidade, precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus, porque só Ele pode nos livrar do mal e de tantas coisas que afligem nossos corações. Eu vou estar lendo um dos textos, e temos aqui o texto bíblico de Mateus 6, do 5 ao 13, que nos diz assim: E quando orares,
Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ela chega até nós através da sua palavra. Lá em Lucas 6,12 ainda temos como destaque da nossa lição, que diz assim: naquela ocasião, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Glórias ao Senhor. Jesus é o nosso melhor modelo de oração, de uma vida, de alguém que ora, mesmo sendo Ele o Filho de Deus, e sendo Ele Deus, Ele não deixou a sua comunhão permanente com o Pai, e em todos os momentos Ele orava. Podemos pensar assim, mas Jesus precisava orar? Ele era Deus. Sim, Jesus orava, porque naquele momento Ele era, como nós já aprendemos, 100% homem e 100% Deus. Ele nunca deixou a sua divindade, mas Ele, aqui como homem, sofreu todas as amarguras, todas as dores que nós passamos hoje. Jesus passou e viu passar muitos daqueles que o seguiam, que o serviam, que aquela grande multidão era de pessoas sofredoras, buscando alguém que os pudesse ajudar fisicamente naquele tempo. Mas nós sabemos que espiritualmente, quando nós estamos revestidos no poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos passar pelos problemas, pelas adversidades deste mundo, mas sabemos que o nosso espírito tem que ser inabalável. Ele é inabalável, porque a gente pode até se abater em momentos que estamos passando ou poderemos no futuro ainda passar, mas sabemos que temos um Deus e em espírito e em verdade devemos adorá-lo, devemos entregar a nossa confiança. E é isso que eu falo para vocês, meus queridos. Em nenhum momento deixem que essas más notícias movam o íntimo de vocês de uma forma que vocês venham a sentir enfraquecer na fé. Eu quero desejar a vocês que vocês cresçam a cada dia. Esse mais de um ano que a gente está junto, vocês sabem como eu tenho reconhecido em vocês o crescimento, o que vocês eram quando começaram com um pouco de conhecimento e agora como a gente já debate, como a gente já discute, como a gente já coloca, vocês colocam a opinião de vocês nas aulas, fazem perguntas que até me surpreendem. Eu peço a Deus que continue fortalecendo vocês na fé, meus queridos, porque
O nosso objetivo de aula hoje é apontar a vida de oração de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele tinha uma vida de oração muito firme, muito forte com o Pai. Jesus não tomava nenhuma decisão sem falar com o Pai. Jesus não fazia nada sem falar com o Pai. Ele podia tomar decisões? Podia. Ele podia ir e vir aonde ele quisesse, ele podia. Ele era o próprio Deus. Mas ele tinha uma intimidade tão profunda, tão íntima com o Pai, que ele não dava passo algum sem que o Pai lhe permitisse, sem que o Pai lhe consentisse. Que dirá nós, que nem sabemos direito o que às vezes fazemos, mas precisamos buscar a confirmação de Deus. Vocês já sabem que o Senhor nos responde de diversas maneiras. Nós fazemos a nossa petição, nós fazemos os nossos agradecimentos, fazemos as nossas intercessões, mas sabemos que o Senhor, Deus, nos responde como que é mesmo? De 3 formas. Ele nos responde: espera, quando a gente sabe que Ele vai trabalhar, porque às vezes a gente não está preparado para receber o que Ele tem para a gente naquele momento. Ele nos responde não, quando Ele sabe que se Ele nos der aquilo que nós pedimos, nós não vamos saber administrar e vamos aproveitar somente para os nossos prazeres e deleites e não para glorificar ao seu nome. E Ele também nos responde: agora é essa hora, quando Ele vê que a nossa necessidade é tão grande que Ele já dá aquilo que Ele já preparou para nós. Porque quando nós pedimos algo ao Pai, nós já pedimos aquilo que Ele pôs no nosso coração, que é aquilo que nós estamos necessitando. Por isso, amados, nós estamos sempre buscando no Senhor as melhores respostas. Devemos nos comportar quando falarmos com Deus em oração, sempre em oração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender que o modelo de oração que Jesus nos ensinou aos seus discípulos é para que nós possamos cada vez nos aproximar mais de Deus. Não nos comportarmos como aqueles que fazem as coisas somente para aparecer aos homens. A nossa vida de oração deve ser em particular. Nós temos aquele momento de a sós com Deus, quando a gente e Ele somente vai ouvir aquilo que nós falarmos. Então, os hipócritas agem diferente. Os hipócritas gostam de ouvir, de falar em voz alta, falando do que fazem, falando do que o outro deixou de fazer. Porque se comportar como hipócrita é se sentir superior. E isso não é bom, isso significa orgulho. Lembra quando a semana passada, quando a gente falou de perdão, a um de vocês eu falei que era orgulho e que orgulho é pecado? Então, nós não devemos fazer nada para nos engrandecer, mas cada vez que a gente se põe diante de Deus, a gente se humilha ao ponto de reconhecer que nada somos e Ele é tudo, e Ele vai nos dar somente aquilo que nós merecemos ou aquilo que Ele acha que nós precisamos. Porque às vezes a gente acha que merece alguma coisa e não merecemos nada. O Senhor nos deu uma graça que é um favor imerecido. Temos aprendido tanto isso. Favor imerecido. Nós não merecíamos o céu e Ele tem nos dado através do Espírito Santo, através do sangue do Senhor Jesus. O Espírito Santo tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, é para isso que a graça nos foi revelada, para alcançarmos o céu com Deus. Mas Deus também é misericordioso, porque não nos deu aquilo que nós merecemos, como nós já aprendemos, uma vida eterna longe dele, afastado dele, no inferno. Nós merecíamos isso,
mas o sangue de Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados e nos aproxima de Deus, é esse que Ele nos tem dado através da sua graça. Então, meus queridos, vamos aprender a respeito da importância de uma vida de oração. Jesus ensinou aos seus discípulos que deveriam vigiar e também orar. Viu? Vigiar e orar. Precisamos orar e nos colocar em vigilância, a fim de que tenhamos uma vida espiritual saudável na presença de Deus. É na presença de Deus que a nossa vida espiritual é revelada, porque às vezes a gente fala da boca para fora, às vezes nosso comportamento é só perante as pessoas para que elas achem que a gente é bonzinho. Nós não somos tão bonzinhos. Vocês sabem que há um pecado que habita em nós. Nós somos nova criatura, nascemos de novo, mas lá dentro, no nosso ser, no nosso íntimo, na nossa natureza pecaminosa, habita sentimentos que às vezes venham nos separar do Pai. Não podemos deixar que isso aconteça. No momento em que percebemos que fazemos algo, como é que eu falo? Pensou, pediu perdão. Imaginou, pediu perdão, porque isso pode nos trazer depois uma vergonha, uma consequência. As coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós imaginamos, nós não podemos pôr em prática, porque o que nós aprendemos que muito podemos ser tentados, mas nunca pôr em prática a tentação, porque só pôr em prática é que ela vai gerar o pecado. E a consequência do pecado vai nos levar à perdição. E para aquele que já tem convicção da sua salvação, não queira de maneira alguma envergonhar o nome do Senhor, porque o preço que você foi pago, meu querido, o preço que foi pago para a tua salvação foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É isso que nós temos aprendido e eu vou sempre insistir com vocês nisso, para que vocês nunca esqueçam o quanto a graça, sendo de graça, mas custou a alguém, e foi ao nosso Cristo, quando derramou seu sangue na cruz. Então, meus amigos, meus irmãos, meus alunos queridos, nós sabemos que nós precisamos, em tudo, pedir a Deus. Devemos refletir se tais coisas estão de acordo com a vontade de Deus ou não. Os nossos anseios devem estar sujeitos à soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, sobre os nossos pensamentos. Deus é soberano sobre todas as coisas que está acontecendo neste mundo. Ele tem o controle de tudo isso. E no momento que Ele quiser, Ele pode acabar com tudo isso. Mas nós não sabemos qual vai ser o momento que Ele vai querer que isso tudo acabe. Por isso devemos obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Devemos sempre buscar fazer a boa, a perfeita vontade de Deus, porque ela é agradável. Amém? E também, quando os evangelhos nos relatam que Jesus, sendo filho de Deus, tinha uma vida de oração. Olha só Jesus na sua vida de oração. Apesar de ser o unigênito filho de Deus, Jesus tinha uma vida de oração, e há várias situações em que o mestre se colocava diante do Pai em oração. Se Jesus orava e via a necessidade de orar, imagine nós, meus queridos, imagine nós como necessitamos rogar pelas bênçãos de Deus, pelas misericórdias de Deus, agradecer e pedir e clamar de todo o nosso coração, porque Ele há de responder conforme a vontade dEle, mas Ele conhece as nossas angústias
e os nossos desejos. E se os nossos desejos forem de acordo com os desejos dele, ele prontamente estará para nos responder. Então, as situações que o mestre, né, se colocou diante de Deus em oração, foi quando ele escolheu os seus 12 discípulos para a obra do ministério apostólico. Está lá em Lucas 6,12, que eu já citei. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração, buscando em Deus a resposta daqueles que haviam de estar com ele. Jesus não saiu assim, olhando ninguém pela sua bela aparência, por sua vida de oração, de ostentação. Ele saiu buscando os mais simples, ele saiu buscando aqueles discípulos que ele achou que eram os que deviam estar junto dele. Nós também devemos ser assim. Nós devemos buscar em Deus quais são as pessoas que podem estar junto da gente. Quem é que a gente pode confiar? Nós não sabemos, mas Deus sabe. E é Ele que há de colocar no nosso caminho aqueles que podem nos ajudar nos momentos que precisar. E mesmo assim, no momento que Ele mais precisou, Ele estava só e só. Hoje estamos só. Estou aqui gravando esse áudio sozinha aqui dentro do meu quarto e me sinto tão próximo de Deus, me sinto tão próximo de vocês. Eu estou aqui falando e vendo a carinha da Raquel, e vendo a carinha do Gabriel, do Pedro, do Paulo, da irmã Lourdes, confirmando as coisas, comentando assuntos. Gente, mas é o momento de estarmos só. Os que estão em família, orem, né? Busquem fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, tá? Porque o Senhor Jesus teve seus momentos de a sós com o Pai. E nós devemos ter. Estamos isolados? Quantos? Às vezes estão isolados dentro da casa, mas uma família grande. Reúnam-se, convidem seus pais, convidem seus irmãos para orar, tomem isso como exemplo, mostrem, falem sobre as lições que vocês têm aprendido, porque isso é muito importante, que os pais conheçam de vocês o que vocês têm aprendido, dê suas opiniões nos assuntos que dizem respeito à palavra de Deus, conforme aquilo que vocês têm aprendido, tá bom, meus queridos? Então Jesus se retirava muitas vezes para orar sozinho em regiões desertas, a fim de se preparar para momentos de intensos milagres, prodígios e maravilhas. Marcos 6, 45, 46 e 7 ao 8. Do capítulo de Marcos, capítulo 7 ao capítulo 8, ali define tantas coisas que Jesus fez, mas tudo que ele fez, ele orava antes. Ele precisava aproveitar os poucos momentos que estava sozinho para ficar em oração e comunhão com o Pai. Então, quando ele se retirava assim, é porque eram multidões e multidões e pessoas que andavam atrás dele, pessoas que queriam estar com ele, tocar nele. Vejam, a gente não pode se tocar, a gente não pode fazer isso agora. Estamos praticamente proibidos dessas coisas. Mas Jesus também teve esses momentos de se retirar para, em santa comunhão, estar com o Pai. Nós precisamos pensar nessas coisas. Estamos vivendo um momento de estar mais juntos do Pai. Se eu não posso abraçar a quem está próximo de mim, ou eu posso abraçar o Jesus que está dentro de mim. Eu posso estar ali em plena comunhão, abraçadinha com Ele, e o Espírito Santo me acarinhando com todo o carinho que Deus pode me dar.
Além disso, Jesus também orou pelos seus discípulos, para que eles estivessem em perfeita unidade com o Pai, a fim de que o mundo conhecesse a Deus por intermédio do testemunho deles. Está lá em João, capítulo 17, tá? E nós também recebemos da oração de Jesus, quando ele orou pelos aqueles que haveriam de crer. Então Jesus lá no passado lembrou da gente aqui, que hoje é presente. Lá era futuro e hoje é nosso presente, tá? Ele orou por nós. O mestre sabia que seus discípulos enfrentariam as forças espirituais do mal e que ainda não estavam preparados para suportar tamanha opressão. Jesus orou pelos discípulos porque sabia tudo o que eles iam passar. Jesus orou por nós porque sabe tudo o que nós estamos passando. Então, ele nos ensinou como devemos orar. Mas a oração verdadeira deve ser discreta, pois a nossa atenção tem que estar voltada para o Pai, que nos observa o coração e sabe as nossas maiores necessidades. Está lá no versículo 6 de Mateus, capítulo 6, e o versículo 6 de Mateus. Tá? A nossa oração deve ser singela e verdadeira diante de Deus, sabe? Com simplicidade, sem muita pompa, é com resignação, é com humildade, é com desejo de ser ouvido, é com desejo de ver nossas orações respondidas. O fundamento da oração é o relacionamento pessoal com Deus, o nosso Pai. E o nosso modelo de oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6, do 5 ao 13, Jesus apresenta aos seus discípulos o modelo, né? Que podemos destacá-la assim. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu santo nome. O mestre inicia a oração ensinando que devemos adorar o Pai. Deus nos ama como um pai ama o seu filho, cuida de nós e anela ter comunhão conosco. Ele nos ama e quer o nosso bem e nos cerca com misericórdia, para que amemos fazer a sua vontade. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ele espera que reconheçamos a santidade do seu nome. Aqui o nosso Senhor faz referência ao reinado espiritual de Deus nos corações dos crentes. Lucas 17, 21. Este reino está completamente estabelecido na sua volta. Glória a Deus, Maranata. Quando o mal for destruído e Deus criar um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Quando falamos assim com Deus, estamos reconhecendo que Ele nos sustenta e supre as nossas necessidades. Devemos confiar em Deus, pois Ele proverá todas as coisas. Também o pão nosso de cada dia é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. É um pedido sincero de alguém que espera o perdão de Deus da mesma maneira que entende que deve perdoar aqueles que fizerem o mal a si. Então, como nós vimos sobre o perdão a semana passada, nós não obtemos o perdão de Deus por perdoarmos alguém. Muito pelo contrário, quando nos reconhecemos perdoados por Deus, sabemos que tão pecadores somos que também aqueles que nos devem algo, nós devemos perdoar, para que aquele perdão que nos alcançou, alcance outros também com o nosso testemunho. E não nos
não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há momentos na vida que passamos por situações em que a tentação se mostra uma grande inimiga, mas Deus prometeu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Está em 1 Coríntios 10, 13. Ele é fiel e nos dará forças para vencermos a tentação e fazer o que agrada a Deus. Por fim, o mestre encerra a oração adorando ao Pai, a quem pertence o domínio sobre todas as coisas, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Mas é interessante que tenhamos em mente que todas as petições devem estar alinhadas à sua vontade. Tiago, irmão de Jesus, nos ensina que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque pedimos mal, porque o que pedimos tem como objetivo satisfazer as vontades da nossa carne. Está em Tiago 4, do 1 ao 3. Deus almeja nos abençoar e cumprir o que pede o nosso coração, desde que o que lhe pedimos esteja de acordo com a sua vontade. Por essa razão o Senhor ensinou que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Mateus 6,10. Tal atitude é uma demonstração de submissão e humildade que agrada ao Pai e que certamente será recompensada. Portanto, meu caro adolescente, Paulo, Pedro, Gabriel, Raquel, Tia Lourdes, saiba que Deus deseja responder às suas orações, às minhas orações, mas não se esqueça que a vontade do Pai será sempre a melhor opção para você ter um futuro abençoado na presença dele. Pense nisso. Tenham uma boa semana. Orem. Não esqueçam de orar por todos os pedidos que temos recebidos pela nossa igreja, pela nossa comunhão, pelo nosso pastor, pela saúde de todos aqueles que estão enfermos, pelas famílias. Momento que nós estamos para estarmos, mesmo que separados, unidos pela graça de Jesus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por esse amor que estamos unidos. Melhor estarmos separados agora, para que muito em breve nós possamos estarmos juntos novamente. O templo somos nós, a igreja somos nós, somos templos do Espírito Santo de Deus. Adoremos a Ele, oremos a Ele, vivamos por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu amo vocês, meus queridos, eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo cada professor da escola bíblica dominical, cada criança, e que todos, unidos em orações, clamemos ao Senhor para que toda essa crise mundial, essa pandemia, pare no tempo que o Senhor disser basta, no tempo que o Senhor preparar para que estejamos juntos novamente. Que nada falte a vocês, e muito menos que nunca falte a fé, porque é dela que nós nos alimentamos, porque o justo viverá da fé. Que a graça do Senhor seja com vocês. Até a próxima. Amém.
Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus.